Fala, seus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar da quarta e última temporada de 13 Reasons Why, que estreou nessa sexta-feira, dia 5, e olha, vou falar que ela surpreendeu e muito, mas com algumas ressalvas. A gente vai falar todos os pontos nesse vídeo aqui com spoilers, para justamente eu conseguir explicar alguns pontos que a série trouxe e que foram bastante relevantes e os que eu não gostei também. Mas antes, não esquece de já dar aquele like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. E lembrem-se, comentem, porque quanto mais vocês interagirem com o canal, mais o YouTube entende que você gosta e recomenda sempre os vídeos daqui. Nessa temporada a gente dá sequência ao verdadeiro assassino do Bryce, que a gente como público já sabe, mas a gente acompanha o decorrer dessa história. Mas logo no início a gente tem uma chamada para uma nova tragédia. Aguenta coração, a gente vai falar disso aqui, mas 13 Reasons Why é uma série que fala muito sobre aprender com os erros. E ela acabou aprendendo com os próprios erros dela, tanto que nessa temporada a gente vê que eles têm um cuidado maior em tratar todas as questões psicológicas dos personagens. O Clay é um exemplo disso. Quando a gente tem um parâmetro geral da série, a gente pega desde a primeira temporada, ele é um personagem que a gente facilmente se identifica com ele, porque ele sempre tá questionando os personagens por que eles fizeram determinadas coisas com a Hannah, conforme ele vai escutando as fitas. E agora o personagem tá em colapso emocional, que faz com que a gente deteste ele em alguns momentos, e a série te põe justamente nesse papel do Clay, de questionar as atitudes do personagem. Então é natural que você sinta que ele é meio insuportável em alguns momentos, mas é justamente por isso que eu falo que a série ela tem alguns cuidados que a gente não necessariamente percebe de primeiro momento, porque eu nunca vou esquecer o momento que uma amiga minha me contou que ela foi diagnosticada com depressão. Ela falou que em vários lugares que ela ia, inclusive no trabalho dela, as pessoas sempre estavam falando que ela tava mais grossa, que ela tava chata, e é exatamente esse tipo de situação que a gente vê aqui. O Clay tá insuportável, tá chato, e a série também trabalha com outros aspectos psicológicos. Por exemplo, na psicologia, quando você estuda os sonhos, a gente tenta entender eles para entender algumas sensações, situações. Então tem alguns sonhos que algo externo acaba interferindo no sonho, como por exemplo, você sonhar que tá no meio de um tiroteio e aí você acorda e ouve uma britadeira, uma furadeira ali na rua. E a série traz isso quando o Alex tá ali se afogando, ele tá inconsciente, mas quando ele se vê brigando ali com o Bryce, é bem no momento que o Zack pega ele, então ele tá meio que brigando, mas no inconsciente dele, depois à frente, quando a gente vê ele desabafando com o pai dele, ele fala que ele pensou muito nas sensações, de como foi angustiante o Bryce ali se afogando, e também, lógico, com a culpa que ele sentia por causa disso. E por isso é interessante ver as ilusões que o Clay tem ao longo da série. Mais à frente a gente descobre que muito disso é causado também pela desassociação que ele sofre. Vocês sabem que eu gosto pouco de psicologia, então ver todas essas nuances aí ao longo da série, eu gostei muito que eles trabalharam dessa forma e com esse cuidado nessa quarta temporada. O único aspecto que me incomodou com o contexto geral da série é que a gente já tá na quarta temporada e em vários momentos a gente via os personagens, tipo, perguntando se o Clay tava bem. Ele, tipo, nitidamente tava esgotado emocionalmente. Eu confesso que fiquei um pouco decepcionada até mesmo quando o Tony chama ele pro lance do Tyler e ele não entende muito bem que o Clay quer ficar na dele e que ele precisa daquele momento, porque aquele grupo principalmente sabe exatamente os traumas que cada um ali passou. Então é natural que o Clay não estivesse bem e eu queria ter visto um pouco mais de ajuda por parte do grupo com o Clay, porque sempre é ele ajudando todo mundo, apesar da série demonstrar que ninguém tava realmente bem, cada um vai se ajudando como pode, cada núcleozinho é sempre meio que um ajudando o outro. A gente pode perceber isso, a Annie com a Jéssica, o Justin com o Clay, o Alex e o Zack. Então as atitudes, mesmo que insuportáveis e desproporcional, as pessoas só ficavam meio olhando ali pra ele, era um pedido de socorro que eles já deviam ter se ligado há muito tempo. E falando em ajuda, finalmente alguém foi pra terapia nesse grupo, não era só o Clay que precisava ali. E fica aqui meu apelo, gente, não esperem por um colapso pra você ir procurar ajuda na terapia, procura antes se você tiver necessidade, ou até mesmo procura ajuda dos seus pais. A série ela também traz essa mensagem forte e eu acho extremamente importante. Eu só não gostei que eles utilizaram isso em um momento que eles precisavam de uma troca de favores, e aí eles falam, a gente ganha a confiança dos nossos pais, e aí a gente pede o baile e pede pra eles encerrarem ali a investigação que a gente precisa
ter um dia pra aliviar tudo que a gente tá passando. É compreensível, mas eu não gostei deles só procurarem os pais em um momento em que eles precisavam de uma barganha. E isso é um ponto que a série trabalha desde a primeira temporada dela, porque quando aconteceu a morte da Hannah, a mãe dela mesma em vários momentos falou que ela não percebeu as coisas que a Hannah estava passando, que ela não percebeu que ela estava sofrendo, e por isso é muito importante você pedir ajuda para os seus pais, porque eles podem tentar te ajudar de alguma forma. A série ela também traz uma mensagem bem forte, que eu vou me adiantar um pouquinho aqui com relação ao Justin, que é sobre você ter uma pessoa para estender a mão para você, e às vezes é isso, às vezes você só precisa de uma pessoa para te ajudar e para te salvar realmente de não cometer alguma coisa. E apesar dessa desconfiança entre os amigos fazer parte da linguagem da série, me incomodou um pouco nessa altura do campeonato, a Anne e o Clay ali escondendo uma situação do grupo, sendo que era óbvio que daria um problema maior ainda, e também com toda essa questão deles desconfiarem do Tyler. Eu acho que a série, ela devia ter trabalhado toda essa questão das armas lá na segunda temporada, mas eles deixaram para trabalhar agora. Eles poderiam ter usado outra pessoa de exemplo, não sei. Faz sentido que seja o Tyler por todo o contexto dele aí na série, mas eu acho que eles demoraram um pouquinho para abordar essa temática agora, nessa altura do campeonato, mas de qualquer forma, eu gostei muito dessa abordagem que eles tiveram com essa simulação, principalmente quando tem ali o discurso do Clay e ele fala sobre eles serem adolescentes que estão aprendendo a lutar pela vida, principalmente quando a morte é tão presente na vida deles. E aí, enquanto eu tava assistindo, eu fiquei meio abismada, que eles ficavam, pô, mas é simulação, não é? O que que tá acontecendo? E pensando como que eles fazem esses adolescentes passar por isso. É óbvio que, assim, não é a nossa realidade, mesmo que possa acontecer aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é outra realidade, acontece com mais frequência, mas eu fui pesquisar a respeito para saber se era algo comum. E aí eu vi que não era algo estabelecido pelo governo necessariamente, mas que eles deixam cada escola levar como eles quiserem levar, e tem alguns lugares que eles fazem essa simulação 2 vezes no ano. É desesperador isso. E como essa temporada é meio que uma temporada da redenção, eu vou chamar assim, porque ela trouxe um pouquinho da essência da primeira e não errou tanto quanto nas anteriores, eu senti que eles quiseram trazer todas as temáticas possíveis que eles não tinham abordado e que talvez eles tivessem abordado em outra temporada, essa questão do armamento, mas também com a questão dos policiais ali na escola. E eu sei que faz sentido pro enredo da temporada e pra crescente deles aí na série, mas eu senti que algumas questões ficaram um pouco jogadas, que não era tanto sobre a saúde mental, era mais uma crítica ao Estado, ao governo, e aí eu acho que talvez se tivesse uma outra temporada, eu senti isso, sabe? Que eles tinham ideia talvez até uma 5ª temporada, e aí eles falaram, não, vamos encerrar essa história, e eles condensaram tudo nessa, então eles tiveram que fazer várias coisas nessa temporada, então pareceu um pouquinho desencaixado. Essa temporada de 13 Reasons Why claramente foi uma temporada para discutir sobre os gatilhos e as consequências dele. A gente vê isso tanto na forma da Jéssica se relacionar com o Diego, que era alguém completamente tóxico, ou algumas questões ali do Clay, mas principalmente o que eu tinha falado sobre eles não conseguirem mais cuidar tanto um do outro. Eles estavam com tantos problemas individuais, cada um, que tava todo mundo ali na beira do colapso, não equivalente ao Clay, que ele tinha claramente surtos ali, mas ninguém estava realmente bem. Ou as pessoas que estavam realmente bem, elas estavam tentando ficar bem, como era o caso do Justin. E com isso, a série ela acaba trazendo uma discussão muito interessante, mas ao mesmo tempo perigosa, sobre raiva. O que você faz com a raiva? O que a raiva pode converter em situações ruins? A própria série dá um exemplo disso, falando ali do Monte que apanhava em casa. Então é importante a gente entender a criminalização e como que ela acontece, mas eu digo que é uma discussão perigosa porque não pode ser uma passada de pano como a série pareceu fazer em alguns momentos. E aí quando eu fico pensando na série de forma geral, com todas as temporadas, eu vejo que o grande problema de 13 Reasons Why é que ela nunca trabalhou realmente o peso do ato daquelas pessoas, o que reflete bastante a nossa realidade. Como já dizia o Choque de Cultura, a justiça é muito injusta, mas é um discurso perigoso, principalmente quando a série fala sobre perdão, independente do que a pessoa fez pra você, ou até mesmo colocar no mesmo patamar que todo mundo erra. Porque assim, erra, mas são pesos e medidas diferentes aí, e é muito válido lembrar também que a reação do oprimido não é a mesma coisa que o
ato do opressor. E por isso eu acho muito válido falar a frase que é falada lá no enterro. Ela diz que chega de confundir quem denuncia os problemas com quem os causa. Mas quando a série te coloca numa posição, o que você faz com a sua raiva, e coloca ali o Clay numa mesma situação que o Bryce facilmente faria algo com a menina, e dá a entender que o Clay também teve essa vontade, é bastante perigoso. Assim, eu acho super importante a gente entender a criminalidade, de onde que ela vem, mas eu acho que quando vem essa discussão, também tem que vir o discurso da punição junto, e a punição correta. E esse é o grande problema de 13 Reasons Why. A gente nunca teve um exemplo realmente, sempre foram crimes que passaram impunes, inclusive esse crime da omissão do grupo. E perdão é algo muito individual. Você pode passar uma vida inteira e não querer perdoar alguém pelo que você passou ou pelo trauma que você teve, porque não é o perdão que faz a gente seguir em frente, mas é como você pega aquela experiência e gerencia ela para sua vida e também nas suas atitudes. Mas eu queria falar um pouquinho sobre os personagens também. A Stella, ela foi uma surpresa muito boa, principalmente porque ela fica ali no meio fio entre os dois grupos e ela tenta se entender neles, mas eu gostei muito da relação que ela desenvolveu com o Tyler, principalmente sabendo tudo que o Monte fez ali com ele. Mas se teve uma coisa que eu não gostei, foi a quase vilanização da Jéssica nessa temporada. Eu achei um terreno bem perigoso que eles pisaram, principalmente porque é muito fácil julgar a mulher, mas ao mesmo tempo também é válido mostrar que todo mundo erra, independente de ser a fada mais sensata da vida, principalmente nos tempos atuais, principalmente depois de tudo que a personagem passou, se relacionar com alguém como o Diego e ainda pra ferir o Justin, quando ele falou que ele não queria um relacionamento pra manter a sobriedade dele, que era o foco dele. Eu achei que a série errou muito assim no arco deles, principalmente depois do fim que o personagem teve. E aí eu fiquei pensando que uma coisa que eu senti muito falta em 13 Reasons Why é de ter um pouco de felicidade, porque eu acho que a vida é assim, gente, a gente tem sim nossos problemas, a gente tem os nossos traumas e aprende a lidar com eles, mas a série no geral ela trabalha só com a dor, é sempre a dor. Então nesse exemplo da Jéssica e do Justin, eles poderiam sim encontrar a felicidade ali deles, mas compartilhar da mesma dor, porque afinal eles estão no mesmo barco ali. Então eu achei que eles perderam muito a essência do que eles vinham construindo pra Jéssica nesse relacionamento com o Diego, apesar de ter sido importante lá na frente, já vou falar dele. Mesmo que existisse o sentimento real ali entre eles, eu acho que a personagem merecia mais. Eu não gostei muito como eles trabalharam com ela nesse aspecto. E o Winston, ele é esse personagem que vem pra justamente fortalecer esse discurso sobre o perdão. Eu achei até interessante porque conforme eu tava acompanhando a série, eu achei que eles iam desenvolver esse relacionamento do Alex com ele, até porque talvez ele descobriria sobre ele ser o verdadeiro assassino e a partir disso ele entenderia porque o grupo acobertou tudo ali. Mas depois, quando a gente compreende como que é o Alex e o Charlie junto, faz muito sentido, porque o Alex, ele sempre foi um personagem muito autodepreciativo, ele tentou cometer suicídio, e é muito bom que ele venha junto com um personagem como o Charlie, que ele é tipo o perfeito, o senhor perfeito e tudo mais, e aí ele é justamente aquela fonte necessária que ele precisa para seguir em frente e ter o seu final feliz, como a série deixa ali no final. E quando a gente pega todo esse contexto dos personagens, eu gostei muito como que a série trabalhou toda a temática LGBTQIA+, aí na série, principalmente quando traz um personagem como coordenador, que a gente descobre ali na frente. Acho que a gente teve a mesma reação que os próprios personagens, não imaginava, mas principalmente como traz todo o discurso, quando, por exemplo, eles falam para os pais deles e eles aceitam numa boa, porque é como deveria ser, todo mundo deveria aceitar a sexualidade do outro, a descoberta da sexualidade, mesmo que tenha uma negação ali em primeiro momento, e também toda a questão do baile, né, de como a escola, no geral, aceitou muito bem e transformou os dois em rei, ou rainha, e até mesmo o reaproveitamento dos clichês de séries e filmes adolescentes. Todo o lance de convidar para o baile ficou ali com eles, e eu gostei muito de como a série trabalhou tudo isso. E o Diego, eu falei que a gente ia falar dele, me dá a sensação que a série trabalhou, que ele teve o entendimento da masculinidade tóxica dele. Então a gente tem um personagem que no início chama a Jéssica ali de Lady, e no final entende tudo que ela teve ali com o Justin e pede uma oportunidade ali pra ela. Então o Diego e o Winston, eles vêm como personagens para justamente mostrar esse encerramento do ciclo da violência, mesmo que eles
eles errem muito ao longo do caminho. E é muito válido falar também que é muito legal quando eles trazem personagens como a Chloe, que saiu ali daquele ciclo e tá com a vida muito bem. E isso é válido observar porque a gente vê que às vezes a gente só precisa sair daquele ciclo que a gente tá envolvido pra gente seguir em frente. E lógico que eu não podia deixar de falar do Justin, principalmente quando a gente tem uma série que fala sobre criminalização e sobre a origem da violência. Ele é o melhor exemplo que sim, as pessoas podem mudar. E principalmente sobre a força de alguém querer mudar, quando a série traz essa questão do teste de urina e das pessoas não acreditando nele, e principalmente com isso a possibilidade da recaída. A gente já tinha visto em outras séries como Euphoria, Rue, com toda a questão ali que não é algo fácil. Então eu gostei muito de como o Justin foi trabalhado desde a primeira temporada. E aí eu trago o ponto final da série, que é o tema da redação do Justin, sobre você acreditar na sua força, mas você ter uma pessoa também para ser a sua força, para estender a mão. Cara, eu chorei muito com essa redação dele, porque é isso mesmo, sabe? Às vezes é só uma pessoa estendendo a mão pra você. Pra quem me conhece aqui no canal, sabe que eu não choro com facilidade em filme série, a não ser que seja história de animal. Mas eu chorei muito com o final de 13 Reasons Why, a ponto de pensar que ela até merecia uma outra temporada pra trabalhar melhor alguns tópicos, como essa questão da brutalidade policial e até mesmo essa questão, né, da diferença entre HIV e AIDS e como a doença desenvolveu nele, que foi uma forma diferente do que geralmente é mostrado nas séries e nos filmes. E cara, essa temporada, ela trouxe a sensibilidade que a série precisava ter tido há anos, e mesmo que ela tenha um episódio final de 1h40, eu sinceramente nem senti, fluiu super bem. Eu gostei muito que a série teve 10 episódios, eu entendo que na primeira temporada fazia sentido, porque afinal eram 13 fitas ali, os 13 porquês, e eu achei que esses 10 episódios foram muito bem trabalhados, não teve nenhum momento que eu fiquei super entediada. Pelo contrário, eles até trabalharam um monte de tópicos, como eu falei nesse vídeo. E 13 Reasons Why sempre foi uma série que trouxe assuntos que devem sim ser conversados, discutidos, lógico, com a sua responsabilidade que a série não teve em muitos momentos, mas principalmente quando a gente traz um final em que o Clay ali assume que ele tem ansiedade e depressão, que provavelmente todos da geração dele têm algo assim, e é verdade, a gente tem que ser mais atento para nossa saúde mental. E é uma pena que a série só tenha entendido isso na última temporada. Talvez ela teria sido uma das séries mais promissoras da atualidade e por muito tempo ela foi bastante responsável nos assuntos que ela abordava. Para quem acompanha o canal sabe que eu não tava com altas expectativas para essa última temporada, principalmente depois das duas últimas, mas essa temporada ela me surpreendeu bastante. Eu acho que é uma temporada que deveria ter vindo muito antes, e mesmo cometendo alguns erros nessa última temporada, eu acho que ela teve um final digno e bastante respeitoso para esses personagens que carregaram a série nas costas por muito tempo, principalmente quando os tópicos eram trabalhados de maneira bastante responsável. A série também homenageou todos os personagens que passaram ao longo dessas temporadas. Eu particularmente gostei desse final de 13 Reasons Why. Eu acho que eles capturaram a essência da primeira temporada, que fez com que todo mundo se apaixonasse pela série, mas é uma pena que veio essa sensibilidade nessa última temporada, e como eu falei, ela com certeza teria sido uma das séries mais importantes da atualidade se tivesse trabalhado dessa forma desde o início. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de 13 Reasons Why, o que vocês acharam dessa última temporada, vamos discutir. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!